Amigos e amigas, uma boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, de Maria, a rosa mística de Nazaré, daquele que foi, e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Boa noite não só a nós, os encarnados, mas também em grande número, em maior quantidade, automaticamente, consequentemente, com o que nós intitulamos como os irmãos desencarnados, os que nos acompanham pelas redes sociais. E que nessa terça-feira agradável em retorno a casa, sempre com alegria renovada, que possamos trabalhar com mais uma temática do Novo Testamento do Cristo, atrelada à querida codificação kardeciana, que é uma das obras importantíssimas nesse momento atual de transição planetária, de final de estágio de provas e expiações a qual nosso orbe ou planeta Terra está passando. Tema esse trazido obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo vai ser o 12 que nós iremos trabalhar, item 9, por meio das instruções dos Espíritos, não necessariamente do entendimento de Allan Kardec, mas sempre aquele complemento que é natural, consequente de todos os capítulos dessa obra. Então vamos ver o que esses queridos irmãos espirituais podem nos trazer acerca desse tema tão importante, a vingança. Vingança no campo individual, no campo coletivo, qual é o papel de nós, os cristãos e espíritas, para que amenizemos essa psicosfera tão pesada, a qual o nosso orbe está enfrentando por meio das invigilâncias, dos prazeres em demasia materiais, em detrimento da conquista dos valores espirituais, que é o que nós carregamos para a nossa eternidade. Eis o grande desafio desse capítulo 12, item 9, que nós iremos trabalhar a partir desse momento. Então vejamos que a vingança podemos trazer como significado a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém, para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por uma pessoa, por essa pessoa. E será que nas duas dimensões da vida ou apenas na material? Será que existem irmãos espirituais que querem se vingar de nós por meio de possíveis erros que nós cometemos no pretérito, por meio das reencarnações pretéritas? Não tenhamos dúvidas sobre isso. Aos que estão vinculados aos cursos da casa ou que já fizeram cursos em outras casas espíritas e que estão também nas obras complementares, como por exemplo as obras do Espírito André Luiz pelas mãos de Chico Xavier, por que não também dizer do Espírito Manuel Filomeno de Miranda pelas mãos abençoadas de Divaldo Pedra Franco, demonstrando-nos que nesse momento que nós vivemos toda essa turbulência nessas duas dimensões é resultado sim da nossa imperícia do pretérito, onde mais ascendemos no campo do intelecto em detrimento da moral, da caridade, da fraternidade, que faria com que nós não estivéssemos passando por esse momento turbulento de final de provas e expiações. Dentro desse significado podemos depreender que temos que estar ativos, vigilantes, responsáveis por ações caridosas em prol dos mais necessitados, para que evitemos estarmos vinculados a essas energias negativas que o outro lado, o mundo espiritual, pode estar despendendo em nosso prejuízo. Mas questionamos, mas e os nossos mentores individuais? Eles não estão fazendo algo de bom em nosso benefício? Mas é lógico que estão, nas 24 horas por dia. Porém, qual é o nosso papel? Qual é o exercício e principalmente o fundamento que nós estamos empreendendo na nossa atual reencarnação? Desafios esses, mas elas essas que nós pedimos, inclusive antes de ocuparmos esses corpos físicos atuais, temporários que nós estamos ocupando. Então olha como é complexo nós já buscarmos trabalhar o que está invisível aos nossos olhos carnais, na nossa grande maioria, porque algumas pessoas, a qual nós sabemos que tem a mediunidade de clarividência, que é logicamente não a todo instante, mas em alguns momentos conseguem divisar o que acontece na quarta dimensão, que é o mundo espiritual. Mas a humanidade encarnada, em sua grande maioria, não tem esse acesso. Então é compreensível que não esteja se trabalhando para que evitemos problemas posteriores, para que este presente nós estejamos mais atentos e vigilantes
nesses danos que precisam do passado serem resolvidos no presente, e neste presente não acumularmos mais ainda algo que tenha que ser por nós divisado, alcançado nas reencarnações posteriores, mas esse momento não pode por nós ser passado de lado. Não podemos postergar, tampouco transferir essa obrigação que é nossa para o nosso próprio benefício e para a transformação do meio, que são os exemplos edificantes que fazem com que nós possamos oferecer ferramentas alicerces ao mundo, para que essas pessoas também possam, como nós, despertar a partir do 18 de abril de 1857, como nós estamos tendo essa oportunidade com o Consolador Prometido, com a terceira revelação, a codificação kardeciana. São esses bons exemplos que fazem com que nós mantenhamos em equilíbrio e não caímos nessas tentações. A vingança é um dos vestígios dos hábitos selvagens e se constitui em um estado de atraso dos seres humanos e espíritos que ainda se inspiram nela. Mas é natural. Nesses comentários iniciais, já compreendemos ou já depreendemos que, se cada um de nós está em um degrau diferente evolutivo, tanto no campo do intelecto como no campo da moral, como exigir-se de outrem atitudes que muitas vezes nós não fazemos em integralidade como nós já deveríamos estar fazendo pelos alicerces que, por exemplo, o SEMA aqui nos oferece no Rio Pequeno e outras casas mais que os senhores e as senhoras possam frequentar, trabalhar, ou seus familiares, amigos, enfim. É importante que primeiro cuidemos da nossa casa individual para que depois busquemos fazer com que nós possamos transferir ou até mesmo empreender um auxílio mais direto aos nossos semelhantes, porque para tanto precisamos estar equilibrados, precisamos saber quais são os nossos objetivos, o que cabe a mim fazer dentro do princípio de entendimento de eu sei de onde eu vim, ou acho que eu sei o que me cabe para fazer neste momento atual, o presente, e o que eu diviso no futuro com esses esforços que podem ser empreendidos no presente. Esse é o grande desafio que nós precisamos sempre estarmos alerta para que tudo que venha ao nosso benefício por meio dos desafios diários existenciais, concluamos com mais exatidão, porque os nossos mentores individuais somos nós, os estamos obtendo por meio das suas atenções, mas como está o nosso campo psíquico receptivo ao que eles querem que nós concluamos nas mínimas situações, nos mínimos detalhes. E se esse título do capítulo 12, item 9, a qual nós estamos trabalhando no dia vingança, está tão presente nas duas dimensões da vida nesse século XXI, terceiro milênio, é importante que há alguns de nós que não tenhamos ainda essa informação, possamos divisar que, por exemplo, no capítulo 3, item 4 desta mesma obra, vem Allan Kardec nos demonstrar que nós estamos passando praticamente no meio da escala evolutiva dos mundos, pois já passamos por momentos piores, mas com os nossos esforços no presente e no futuro poderemos divisar melhores condições para nós e para todos que estejam em oportunidade evolutiva. E quais são esses momentos que nós já passamos? Por exemplo, os estágios de mundos primitivos, onde lá nesses mundos prevalece o instinto e a lei do mais forte. Eu disse que nós estamos, conforme as obras principalmente de Chico Xavier, de Divaldo e outras mais, findando um momento de provas e expiações onde o mal ainda predomina. Predomina mesmo? Estamos em um mundo globalizado, estamos acompanhando tudo o que acontece instantaneamente por meio das redes sociais, meios televisivos, radiofônicos, enfim. Então temos ferramentas das mais diversas formas para questionarmos como eu posso ser mais útil ao meu semelhante ao meio, por meio de todas essas informações que agora, nesse século XXI, terceiro milênio, nesse 1/4 de século que nós acabamos, ou estamos acabando de vencer, já que estamos a parte do ano que vem passando para o ano de 2026, fazer de melhor nas nossas vidas, sendo esse exemplo de cristãos e espíritas a qual a casa nos oferece tantos benefícios e ferramentas
Visamos atingir, como diz o espírito de Emmanuel na obra Plantão de Respostas, por meio de Chico Xavier, adentrarmos enfim no mundo de regeneração, onde o bem há de prevalecer sobre o mal, mas isso é um nível intermediário para o avançado, porque ainda que adentremos, sim, nos próximos anos e décadas, a esse novo estágio evolutivo do orbe, teremos ainda desafios para a reconstrução de tudo que foi aí destruído por meio de milênios e milênios. Então não vai ser fácil o estágio inicial de regeneração, mas estamos sim preparados e aptos para assim interagir com essa proposta de renovação e de bem-estar que Deus quer proporcionar a cada um de nós pelos nossos esforços individuais. Temos aí os mundos ditosos ou felizes, onde o mal não existe. Um dia também chegaremos lá de uma forma mais séria, ou poderemos atrasar um pouquinho por invigilância ou por não trabalhar em prol dos nossos semelhantes, porque disse Jesus, é dando que se recebe. Enfim, o quinto nível de estágio evolutivo de um orbe em qualquer canto do universo são os mundos celestes ou divinos, onde o bem há de reinar soberano. É onde, por exemplo, Jesus Cristo e outros Cristos planetários, governadores de sistemas solares, de galáxias, já têm a autorização de lá estar interagindo, porque são mundos transitórios, não são mundos prisões, como por exemplo a Terra atualmente o é, nessa situação tão difícil. Seres esses que, ao terem essa oportunidade, podem tornar-se inclusive co-criadores, desde a constituição física do mundo até a evolução de todos os seres, princípios inteligentes criados por Deus, simples e ignorante, ok? É isso que nós aprendemos na doutrina dos Espíritos. Precisam passar por vários reinos para que cheguem ao reino nominal, como nós estamos passando. Olha então a importância de valorizarmos a atual encarnação. Olha quantos investimentos nós já fizemos pelas encarnações pretéritas e que mais se espera de nós por meio dos nossos mentores individuais. Então vamos nos esforçar um pouquinho mais, queridos irmãos e irmãs. O nobre irmão Jules Oliver, em 1862, na cidade de Paris, na França, vem nos dizer, ainda dentro desse capítulo 12, item 9, que, portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita e, consequentemente, cristão. É o que nós estamos tratando até este momento. É a reforma íntima, é o abandonar do homem velho, é jamais contentarmos com tudo que nós já obtivemos de evolução intelectual como moral, é sempre dizer a nós mesmos, em consciência, não externando, que o dia posterior, o amanhã, seja melhor do que hoje, e que hoje eu tenha trabalhado para que seja melhor do que o ontem. É isso ou não o desafio do espírita ou do cristão, ou qualquer irmão ou irmã que nem se esteja vinculado ao mal dogma religioso, mas que queira fazer o bem, queira ser uma pessoa íntegra, queira ajudar o seu semelhante e ter paz de espírito acima de tudo, ainda que não acredite na sobrevivência da alma e que exista realmente um espírito imortal. Ainda esse irmão vem nos dizer que vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira, contrário a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Daquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Alguém tem dúvida disso? Guardar remorso ou auto-perdão, para que depois possamos perdoar as ofensas que nós tenhamos recebido, direta ou indiretamente, e quantas poderiam ser evitadas, mas que nós ainda acolhemos, e por que estamos ainda as acolhendo? Questionemos sobre isso, queridos irmãos e irmãs, para que assim tenhamos dias melhores, a consciência mais tranquila de que estamos nos esforçando para sermos pessoas mais cristãs e espíritas na prática. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, vem nos trazer que aquele que pede perdão só o obtém de forma perdoando. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Eu não falei lá no início que nós temos prováveis ainda débitos pretéritos que nós precisamos resolver nessa atual encarnação? Então, como nós podemos julgar? Olha como Cristo foi cirúrgico. Não julgueis para não serem julgados.
O que nós fizemos no passado? Não pode ter sido pior, ainda que não divisemos pela bênção do esquecimento reencarnatório do acoplamento espiritual ao mundo material atual, século XXI, terceiro milênio. Então não julguemos. Muito pelo contrário, bem-aventurados somos que não tentam se questionar sobre o que aconteceu no passado, e sim buscar no presente da atual encarnação, dizer-se a si mesmo que eu possa ser o mais útil possível ao meu semelhante, porque eu hei de recolher a essas benesses, porque é dando que se recebe, ainda que não a priori não a recolhamos. Somos eternos. Temos que ser tão imediatistas assim? Então vamos acreditar em todo o Novo Testamento do Cristo nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação em nosso orbe. Jesus ainda disse: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois a isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Alguém aqui tem dúvida que é o trabalhador da última hora? Inclusive dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos trabalhando nessa codificação kardeciana, todos nós, dos mais simples aos mais vultos que aqui passaram nesse Consolador Prometido, nessa terceira revelação, seja Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, os ainda ativos da carne, como Haroldo Dutra Dias, Carlos Bassegui e outros mais, que poderíamos citar. Então, olha a importância de termos essa responsabilidade que, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa, pagada de preferência no anonimato, façamos, hajamos em prol do meio, porque temos que dar apenas então somente satisfação à fonte criadora, Deus, e não o que outrem pense ou deixe de pensar de nós, porque quando voltarmos para o mundo espiritual, eles não estarão do nosso lado com o dedo apontado à nossa consciência, não, mas a nossa consciência sim, vai passar aquelas imagens da última encarnação que nós abandonamos, mostrando o que nós fizemos de errado, mas também o que fizemos de bom, e ainda nesse meio, o que nós deixamos de fazer de bom, por inércia ou por postergar, porque dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem nas mínimas situações de nossas vidas, em tudo aquilo que nós tenhamos acesso para tanto, porque sabemos que muitas limitações nós temos. Pois há mais grandeza e verdadeira honra em perdoar, mesmo que você esteja com a razão, e, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos. Ter a real razão é ser cristão. É a famosa beber aquele gole de água, segura na boca e não engolir, como dizia Chico Xavier, para que não respondam, tampouco pensemos algo negativo em prol ou em detrimento do nosso semelhante. Isso fará com que nós estejamos com a razão cristã, que é mais importante do que a razão material. E isso vai nos ajudar bastante e vai ajudar também os nossos semelhantes a ver que nós estamos nos esforçando, porque quem sabe nos minutos, ou horas, ou dias posteriores, eles não tenham essa reflexão de dizer: poxa, como aquela pessoa agiu assim se eu estava com a razão? E eu me equivoquei, reconheço isso. Tenho certeza absoluta que isso já aconteceu com todos nós, de forma direta ou indireta. Perdoar é se libertar daquele que nos fez mal. É um ato de amor, e daquele que se nega a perdoar, nega-se a evoluir. Dizia o espírito de André Luiz, na época da barra mediúnica de Chico Xavier, que para cada encarnado tem uma média de 10 irmãos espirituais, apenas nos observando o que nós pensamos e o que nós agimos. Será então que esse parágrafo traz-nos uma compreensão acerca dessa responsabilidade de libertar-nos dessas situações pequenas que ainda tanto a humanidade carrega e deveriam já não mais estar carregando, por meio dessa oportunidade de renovação da reforma íntima tão imprescindível ao nosso homem, para como também para nós em nossa individualidade? Perdoar é um ato de caridade, e fora da caridade não há salvação. E a salvação é a reforma íntima. A salvação é dizer que um dia eu iria habitar esses outros estágios evolutivos que aqui foi nos transmitido em um slide anterior, e que todos inexoravelmente assim nos chegarão. Como eu disse também, alguns de forma mais célere, outros de uma forma um pouco mais atrasada, por invigilância, postergar ou transferir ao meio ou aos poderes, que seja executivo, legislativo e judiciário, aquilo que competia a cada um de nós. Então vamos buscar cumprir com as nossas obrigações e deixar que o mundo
cuide do que o mundo tem que cuidar, porque vamos responder apenas e tão somente pela nossa consciência de tudo que possamos fazer de bom ou de ruim aos nossos semelhantes. Essa é a verdadeira salvação que temos que para a eternidade buscarmos em cada minuto de nossa vida em contato com os nossos semelhantes. Queremos fazer uma pergunta da primeira obra da codificação kardeciana, que é o Livro dos Espíritos. Atrelada a essa temática, capítulo 12, item 9, onde Kardec, na questão 887, vai fazer o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade, dizendo: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não seria contrário às nossas tendências naturais, humanas, materiais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Respondem os espíritos: certo. Ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Quem assim o conseguiria? Cá para nós, quando encarnados estamos principalmente, não foi isso que Jesus entendeu de dizer: amar os inimigos, perdoar-lhes e dizer e lhes retribuir o mal com o bem. Não foi o que nós dissemos também logo no início, os bons exemplos, que é melhor do que tentar convencer ou impor algo a outrem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. E que não nos coloquemos abaixo, que desvinculemos de nossos espíritos imortais de uma vez por todas essas baixezas que nós havíamos carregado em encarnações pretéritas, mas assumamos uma postura de colocarmos de forma humilde e fraterna por cima, mas de uma forma positiva, não querendo nos engrandecer, passar por cima de nossos irmãos, mas apenas não guardando mágoa, ressentimento e tantas outras mazelas que ainda podemos carregar por uma vigilância que nós venhamos a sofrer pelas influências pesadas que a humanidade vem atualmente passando. Olha o exemplo, Martin Luther King. O que eles têm? O que esse querido irmão tem para colaborar conosco nessa temática? Ele vem dizer que o ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor. Então está atrelado ou não a essa temática que nós estamos trabalhando? Essa sugestão desse querido irmão espiritual Martin Luther King. Então que possamos reavaliar todos esses pontos e dizer a cada um de nós o que nós podemos fazer em prol do tema que está sendo apresentado aqui hoje, pelo auxílio das intuições dos amigos espirituais neste momento presentes. Temos também Confúcio, que antes de Cristo tem uma frase que é de conhecimento de muitos, dizendo: quando atacar alguém por vingança, prepare a 2 povas. Jesus não disse que o plantio é livre e a colheita é obrigatória? Correto? Tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Então questionemos-nos mais e vejamos aonde Confúcio está tentando nos trazer essa oportunidade de não guardarmos essas mágoas e crescermos definitivamente para o perdão universal, que é o grande desafio de nós, os encarnados. E Emmanuel Chico Xavier, o que ele pode nos trazer? Ele vem dizer: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são o que? Peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Tendo consciência disso, não julguemos tanto e cuidamos, como também foi dito logo no começo, mais da nossa reforma íntima, pois Emmanuel sabia o que a posteriori nós teríamos como desafios a serem empreendidos pelos nossos esforços individuais. Então sim, mais um convite de um irmão espiritual dentro da complementação da codificação kardeciana. Temos também Joana de Ângeles, que foi uma das mentoras nas obras de Divaldo Pereira Franco. Sim. Qual é o contributo que ela pode nos trazer, essa querida irmã estelar? Ela vem dizer assim: perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia a quem perdoa, por propiciar paz espiritual, tranquilidade consciencial, equilíbrio emocional e lucidez o quê? Mental.
É a reforma íntima, é o grande desafio que nós devemos empregar para que tenhamos dias melhores. Esse é o convite do capítulo 12, item 9, queridos irmãos e irmãs. E vamos dar um feche com esse querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde lá dos idos do mês de abril do ano de 1900, voltando para o mundo espiritual, continua conosco, auxiliando-nos em toda a humanidade. E ele vai nos dizer, em uma de suas obras, trazida pelo irmão que ainda está encarnado conosco, José Carlos de Luca, obra essa intitulada Recados do Coração, que o perdão interrompe o ciclo de dor e o sofrimento que a criatura humana se encontra nos dois lados da vida, nas duas dimensões. Então fica esse convite a cada um de nós, irmãos e irmãs, para esse início de semana. Desvencilhemos-nos de uma vez por todas desse sentimento tão pequeno, a qual, em um mundo de regeneração mais avançado, os seres que lá tiverem mérito para assim estarem interagindo em sua oportunidade evolutiva, não mais poderão estar nutrindo em seus espíritos mortais. Então que sejamos esses os alicerces, as ferramentas, os partícipes de, enfim, extirparmos do nosso orbe essa condição tão pequena, mas que ainda infelizmente está presente. Então desejo a todos, e já agradecendo a presença dos irmãos e irmãs das duas dimensões da vida, que vocês tenham na sequência o melhor tratamento possível aos seus corpos físicos e perispirituais, e assim nós possamos ser melhores a cada dia que passa. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima semana a cada um de nós e aos nossos familiares. Que assim seja.